A ditadura na Argentina sucedeu-se do governo de Juan Perón, o chamado peronismo. Seu governo era caracterizado pelo forte nacionalismo e também pela busca de alianças com os trabalhadores urbanos. Contudo, militares argentinos que estavam descontentes com a política de concessões trabalhistas organizaram o golpe de 1956, onde Juan Perón foi deposto e exilado. A partir daí, o país foi sucedido de governos militares que não conseguiam atender aos anseios sociais, consequência da crise econômica que envolveu os países da América Latina na década de 60. Em 1970, o fracasso dos governos de Roberto Livingston e de Alejandro Lanusse abriu espaço para a volta dos peronistas ao poder. Eleito em 1973, o justicialista Héctor Câmpora aprovou a anistia de seu antigo líder, e no mesmo ano, Juan Perón volta ao poder. Porém, já não tinha mais apoio dos trabalhadores urbanos como em seu primeiro governo, e junto de sua saúde debilitada, seu segundo governo foi enfraquecido. Após a morte de Perón em 1974, Isabelita, sua esposa e até então vice-presidente oficial, chegou ao poder. Enfrentando a crise econômica, pressões internacionais... A menina quer pressão, então pressão, 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 na pressão! Perda do apoio dos trabalhadores e empresariado, tomou a decisão de uma intervenção militar a partir de 1976. José Lopes Rega, ministro do Bem-Estar Social, desviou fundos públicos para o financiamento de uma fundação ilegal denominada AAA, a Aliança Anticomunista Argentina, também chamada de AAA. Tal fundação tinha como objetivo provocar ataques às figuras destacadas da esquerda, o que gerou atentados, sequestros, torturas e assassinatos. A economia argentina também sofreu danos severos como a inflação, paralisação dos investimentos de capital, suspensão das exportações de carne para a Europa, crescimento da dívida externa e desvalorização do peso. Em reação à crise, a Central Geral dos Trabalhadores e a Organização Obreira Metalúrgica decretaram greve geral e forçaram Rega a renunciar, assinalando o fim da aliança entre peronistas e trabalhadores urbanos. Com o fracasso do peronismo, grupos de esquerda se levantavam e tomavam grandes proporções. Os principais grupos eram os montoneiros, que atuavam dentro do peronismo, e o Exército Revolucionário do Povo, que vinha de uma linha marxista. Em razão disso, Isabelita reforçou a ação repressora junto das Forças Armadas. Decretou Jorge Rafael Videla como chefe do exército, que fechou órgãos opositores da imprensa. Com Isabelita vulnerável, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica aplicaram um golpe, levando Videla ao poder em 24 de março de 1976. A ditadura militar de Videla foi caracterizada pela violenta repressão política e pela abertura dos investimentos externos. Porém, em 5 anos, a dívida externa ficou 4 vezes maior, e a chamada Guerra Suja deixou mais de 30 mil mortos e desaparecidos. O desgaste do governo de Vilela, sua impopularidade, o fracasso na economia e a crescente ação da oposição o fez renunciar em março de 1981. General Roberto Viola é quem assume o poder, mas não consegue recompor as Forças Armadas. Mais uma vez, o governo argentino é sucedido pelos insucessos dos militares no poder. E no governo de Reinaldo Bignone é onde começa a transição de volta ao regime civil e democrático. Raul Alfonsin, eleito presidente da República em 83 e representando a União Cívica Radical, herdou uma grave crise, com o país à beira da hiperinflação e altos níveis de dívida externa. Além disso, teve que enfrentar oposição de setores militares e obrigado a assinar a Lei do Ponto Final, que cessava investigações sobre os crimes de violação aos direitos humanos durante a ditadura, e a Lei da Obediência Devida, que retirava dos setores subalternos qualquer responsabilidade sobre esses crimes. Entretanto, a Argentina não esqueceu do massacre cometido no passado. Em 1985, José Rafael Videla foi julgado e condenado por seus crimes, assassinato e desaparecimento de milhares de cidadãos durante seu governo. Em 1990, Videla foi indultado pelo presidente Carlos Menem, mas 8 anos depois voltou à prisão pela condenação de sequestro dos filhos das vítimas do regime, as quais haviam sido dadas em adoção a militares responsáveis pela morte de seus pais. Hoje, Videla está preso numa base militar de Buenos Aires com a sentença decretada em 2012, o que o condenou a 50 anos de prisão pelos seus crimes.